Você já percebeu como algumas pessoas têm a incrível habilidade de sugar sua energia, distorcer suas palavras e ainda te fazer duvidar de si mesmo? Muitas vezes, não é falta de inteligência que nos prende a relações tóxicas, é a insegurança silenciosa que nos convence de que merecemos menos do que realmente valemos. E enquanto tentamos manter a paz, perdemos a nossa. A verdade é que ninguém nasce sabendo se proteger emocionalmente. Isso se aprende. E quando aprendemos, algo muda de forma definitiva. Deixamos de sobreviver às relações e passamos a escolher como viver dentro delas. Esse conteúdo não é sobre se tornar imune a pessoas difíceis, mas sobre criar uma blindagem interior tão sólida que nem manipulação, nem culpa, nem chantagem afetiva consigam invadir seu espaço mental. Você vai descobrir que confiança não surge de elogios, mas de consciência, foco, autocontrole e decisões firmes, mesmo quando o coração treme. E sim, é possível lidar com pessoas tóxicas sem perder humor, sem perder paz e, principalmente, sem perder a si mesmo. Se você já se sentiu culpado por se afastar, já tentou explicar demais, já se anulou para não desagradar ou já deu palco ao que te enfraquecia, então esta leitura é para você. Não há transformação externa sem segurança interna. Agora, o que você fará com isso, depende só de você. Perdoe, mas não reabra a porta. Perdoar não é o mesmo que manter alguém por perto, e essa é uma diferença que muita gente só entende depois de muito desgaste emocional. O perdão verdadeiro é interno, silencioso, quase como um acordo íntimo entre você e sua própria paz. Pessoas movidas pela insegurança tendem a confundir perdão com reconciliação, como se a porta tivesse que ser destrancada outra vez para provar maturidade. Mas abrir espaço para quem já feriu sua autoestima é esquecer que autoproteção também é um gesto de amor. O perdão não é convite, é encerramento. É reconhecer a lição, não reviver o ciclo. Quem aprende isso desenvolve algo raro, consciência emocional aliada ao respeito por si. Muita gente continua em relações tóxicas porque teme o silêncio que vem depois do afastamento. A insegurança sussurra coisas como ninguém mais vai te entender assim, talvez você tenha exagerado, e até é melhor ter alguém ruim do que ninguém. Só que a vida prova o contrário. Cada vez que você permite o retorno de quem já causou dor, reforça a ideia de que seus limites são negociáveis. E é justamente nesse ponto que o autocontrole se torna essencial. Ele impede que o coração tome decisões que a razão já sabe que trarão arrependimento. Perdoar é leve, mas reabrir a porta pode custar caro demais. Se quiser testar isso na prática, pense em alguém que você já perdoou, mas prefere manter a distância. Repare como o alívio vem do distanciamento, não da convivência. Esse é o tipo de segurança que nasce quando o foco deixa de ser agradar o outro e passa a ser proteger a própria paz. Se precisar, escreva uma carta que nunca será enviada, apenas para organizar sentimentos. Essa é uma forma madura de soltar sem ceder. Não é frieza, é limite. E quando o coração tenta romantizar o passado, lembre-se, se te custou autocontrole para não responder, é sinal de que abrir a porta seria voltar ao caos. Deixe o perdão fluir, mas deixe a maçaneta trancada. Estabeleça limites sutis, mas firmes. A dificuldade em estabelecer limites quase sempre nasce da insegurança de desagradar ou perder vínculos. Muitas pessoas acreditam que dizer não é sinal de frieza, quando na verdade é ato de autoproteção e respeito próprio. Limite não é muro, é filtro. Quem tem consciência do próprio valor entende que não precisa gritar para ser respeitado, basta manter coerência entre o que aceita e o que recusa. Um não dito com tranquilidade vale mais do que 1000 justificativas ansiosas. O curioso é que, quanto mais claro você é com o outro, mais leve a relação se torna. Limite é autoconfiança aplicada em forma de comportamento. Se você sente culpa ao impor limites, talvez ainda esteja tentando provar algo, e isso é fruto direto da insegurança. O medo de parecer rude, egoísta ou distante faz com que muitos mantenham portas abertas a invasões emocionais. Mas limite não é afastamento, é a organização do seu espaço interno. Um exemplo simples: responder mensagens quando puder, não quando for pressionado. Isso é autocontrole, não descaso. E quanto mais você pratica, mais natural fica. Não é sobre endurecer, é sobre reduzir a margem para manipuladores testarem seus pontos fracos. Uma boa forma de começar é estabelecer um limite pequeno, mas consistente, como não aceitar interrupções quando estiver concentrado. Cuide do seu foco como quem cuida de um jardim. Sem podas, tudo vira mato. Com o tempo,
você vai perceber que pessoas saudáveis entendem seus limites, enquanto as tóxicas se incomodam ou tentam fazer você se sentir culpado. E é aí que entra o segredo: não ceda à pressão emocional. Se o limite incomoda alguém, provavelmente era ele que faltava. Quem tem paz não depende de aprovação, depende de coerência consigo mesmo. E esse é o primeiro passo para a verdadeira liberdade emocional. Use o humor como escudo, não como arma. O humor é um recurso poderoso quando usado com consciência. Ele pode aliviar tensões, neutralizar ataques e impedir que pequenas provocações ganhem grandes proporções. Mas para isso funcionar, é preciso que o humor venha de dentro, e não como mecanismo desesperado para mascarar insegurança. Quem está firme em si mesmo consegue rir sem perder o autocontrole, porque não usa o riso como defesa, mas como estratégia de leveza. Responder com ironia inteligente, com calma ou com silêncio bem-humorado, às vezes desmonta quem esperava encontrar drama. E isso protege sua energia sem que você precise entrar no campo emocional de quem tenta te desestabilizar. Mas existe um cuidado importante: humor como escudo não é sarcasmo agressivo, nem piada ácida que devolve ferida com ferida. Quando o humor vira arma, ele perde sua sutileza e revela exatamente o que você não quer expor, que ainda está afetado. Se a intenção é manter distanciamento emocional, a leveza funciona melhor do que a vingança verbal. Um exemplo simples: quando alguém tenta provocar ciúme, mas você responde com elegância e uma pitada de graça, o jogo perde força. Humor consciente não humilha o outro, apenas recusa o convite ao conflito. É uma forma de dizer: eu vi o golpe, mas não vou jogar esse jogo. Se quiser treinar isso, observe pessoas que transformam situações tensas em cenas quase cômicas, não para ridicularizar, mas para manter a própria paz. Repare como elas não perdem o eixo, porque o humor não é fuga, é foco no que realmente importa. A consciência emocional permite rir do que antes machucava, e esse é um dos sinais mais claros de maturidade interna. Você não precisa vencer discussões, precisa preservar sua paz. E, às vezes, a melhor resposta é um sorriso que diz: eu não levo isso tão a sério quanto você esperava. O humor certo não protege só a imagem, protege a alma, e abre caminho para o próximo passo: enxergar os jogos emocionais sem participar deles. Recuse-se a jogar o jogo emocional. Manipuladores não precisam levantar a voz para dominar alguém. Muitas vezes, eles usam a culpa, o silêncio calculado, o drama ou a vitimização para fazer você ceder. E quem ainda lida com insegurança costuma cair nessa armadilha, tentando se explicar, se justificar ou provar que não fez nada de errado. Só que a verdadeira força está em não jogar. Nada desarma mais um manipulador do que o seu distanciamento emocional aliado ao autocontrole. Quando você não responde ao teatrinho, ele perde o palco. A maturidade está em perceber as regras do jogo e, simplesmente, recusar a partida. É comum que pessoas inseguras sintam a necessidade de se defender, achando que precisam esclarecer tudo para não parecerem egoístas, frias ou insensíveis. Mas o jogo está justamente aí. Quanto mais você se explica, mais o outro ganha poder sobre sua reação. Ao invés disso, experimente a pausa. Responder pouco, responder tarde ou não responder nada já é um movimento estratégico. Não porque você está evitando o conflito, mas porque decidiu não entregar a sua paz como moeda emocional. Uma frase simples como "eu entendi seu ponto" pode encerrar uma discussão que, antes, duraria horas. O silêncio, quando vem do foco interno, é arma de proteção, não de fuga. Se quiser treinar essa habilidade, comece identificando os padrões emocionais que sempre te capturam: chantagem afetiva, vitimismo, alterações bruscas de humor. Assim que reconhecer o ciclo, pare antes do impulso de reagir. Respire, observe, e só depois decida se vale sua energia. Esse é o tipo de consciência que transforma a insegurança em soberania emocional. Você sai do papel de alvo e assume o papel de observador. E quando o outro perceber que suas estratégias não funcionam mais, é provável que tente aumentar a pressão, o que só confirma que você está no caminho certo. Recusar o jogo não é perda. É libertação silenciosa. Afaste-se com firmeza, não com culpa. Encerrar ciclos não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade emocional, mas a insegurança tenta fazer parecer o contrário. Muitas pessoas permanecem em relações desgastantes porque têm medo de parecer frias, ingratas ou egoístas demais.
Só que existe uma diferença enorme entre abandonar alguém e preservar a própria paz. O afastamento firme é uma forma de autoproteção, e não um ataque. Quando você aprende a se retirar antes de perder o autocontrole, descobre que a culpa que parecia tão grande era, na verdade, um reflexo do medo de desagradar. A paz que chega depois do afastamento sempre revela a verdade. Você não estava exagerando, apenas se traindo. É importante entender que o afastamento não precisa ser anunciado com discursos longos, justificativas emocionais ou explicações dramáticas. Quem tem consciência dos próprios limites age com calma, sem alarde, sem fazer cena. Às vezes, a decisão pode ser silenciosa, responder menos, aparecer menos, esperar menos. É no detalhe do comportamento que o limite se confirma. Quem realmente te respeita não exige que você permaneça em algo que te machuca. E quem se ofende com seu afastamento provavelmente se beneficiava da sua insegurança. Quando a confiança interna cresce, o vínculo tóxico se dissolve, não por raiva, mas por lucidez. Para aplicar isso na prática, pergunte-se: se eu não sentisse culpa, o que eu já teria encerrado? Essa pergunta revela o ponto exato onde a insegurança segura sua vida pelo braço. A verdade é que nem toda relação foi feita para continuar, e reconhecer isso é também um gesto de amor, por você e pelo que ainda pode construir. Afaste-se com firmeza, sem se desculpar por escolher paz. A culpa é temporária. A liberdade, não. E quando você perceber como o foco retorna, como o corpo respira melhor e a mente desacelera, entenderá que o afastamento foi, na verdade, um reencontro consigo mesmo. Não dê palco ao que te enfraquece. Quando algo ou alguém nos fere, é natural sentir vontade de desabafar, contar a história 1000 vezes, buscar validação e tentar entender o que aconteceu. Mas falar repetidamente sobre o que machuca é como manter a ferida aberta. Quanto mais você relata, mais foco dá ao que deveria estar perdendo espaço dentro de você. A insegurança tenta convencer que compartilhar a dor alivia, quando às vezes só prolonga o vínculo emocional com quem já não merece lugar na sua vida. Silenciar não é fraqueza, é forma de autoproteção. Quem aprende a guardar algumas batalhas na intimidade desenvolve algo raro: soberania emocional. Uma forma prática de perceber se você está dando palco ao que enfraquece é observar o quanto aquele assunto ocupa seus pensamentos e conversas. Quando a história vira tema recorrente, é sinal de que ainda há um laço emocional ativo, mesmo que a pessoa já tenha saído da sua rotina física. E é aí que entra o poder do distanciamento, não só físico, mas mental. Se toda vez que alguém menciona o nome da pessoa você sente a energia cair, é porque ainda está oferecendo espaço demais. E espaço é palco. Retirar a atenção não é ignorar a realidade, é tirar a luz de cena do que não merece mais protagonismo. Se quiser acelerar o processo, substitua a narrativa da dor pela construção de algo concreto. Novos hábitos, projetos, leituras, exercícios, qualquer ação que devolva direção à sua vida. Dá trabalho, claro, porque a mente insegura adora revisitar o passado. Ela tenta encontrar sentido, justiça, explicação. Mas a consciência madura sabe que autocontrole é escolher onde colocar energia. Quando você para de alimentar o drama, ele morre de fome. E quando a mente finalmente se acostuma com o silêncio, ela entende a lição. Nem tudo precisa ser falado, mas tudo precisa ser superado. E para superar, você não precisa expor. Precisa se reconstruir. Use o foco como armadura. Quando você direciona sua energia para o que constrói sua vida, em vez de reagir ao que te provoca, algo poderoso acontece. A toxicidade perde espaço. Pessoas inseguras cedem facilmente ao caos externo porque ainda querem provar valor ao outro, responder, justificar, ser vistas. Mas quando a segurança interior cresce, o jogo muda, você para de reagir e começa a escolher. O foco se transforma em uma espécie de armadura emocional. Protege, guia, organiza. É ele que impede que você desperdice energia em diálogos inúteis, discussões sem sentido ou expectativas que só alimentam frustração. Quem sabe onde quer chegar, não se distrai com quem tenta desviar o caminho. Mas manter o foco não é um ato automático, é treino diário. O mundo atual é construído para roubar sua atenção. Notificações, comparações, opiniões alheias, manipulação emocional disfarçada de afeto. E se você não tiver consciência do que absorve, sua mente vira depósito de ruídos. Por isso, o foco não é apenas no que fazer, mas no que ignorar.
Isso exige limites, exige autocontrole, exige a coragem de decepcionar quem queria te ver disponível o tempo inteiro. Não existe crescimento pessoal sem algum nível de distanciamento estratégico, até do que parece inofensivo. Se quiser fortalecer esse foco na prática, experimente criar pequenas rotinas inegociáveis. 30 minutos de leitura diária, uma caminhada em silêncio, um período sem redes sociais, uma lista de metas escritas à mão. Não subestime o poder disso. Quando o cérebro entende que você vive por escolhas e não por reações, sua autoestima sobe. E com ela, a insegurança diminui. O foco é a armadura que impede que a manipulação, a crítica ou o julgamento tenham acesso direto ao seu centro emocional. Quem tem direção, não entra em batalha desnecessária. E é nesse ponto que a vida começa a mudar, não quando você prova valor, mas quando você constrói valor. Escolha suas companhias com sabedoria. A insegurança tem um efeito curioso. Ela nos faz aceitar presenças que nos diminuem, só para não ficarmos sozinhos. Muita gente mantém vínculos tóxicos não por afeto, mas por medo. Medo do silêncio, do vazio, da própria companhia. Mas quando você começa a desenvolver consciência sobre o próprio valor, entende que estar só nunca foi o problema. O problema é estar mal acompanhado. Pessoas que drenam sua energia, questionam seus limites ou brincam com seu emocional não merecem acesso ao seu cotidiano. A segurança interna cresce quando você entende que nem todo sorriso significa paz, e nem toda presença significa companhia. Escolher bem quem entra na sua vida é um gesto profundo de autoproteção. E isso não exige frieza, exige critério. Quando você observa como alguém lida com suas vitórias, seus limites, seu silêncio ou seu não, já descobre mais do que horas de conversa revelariam. Gente emocionalmente saudável não se incomoda com seu brilho, nem tenta manipular suas escolhas. Enquanto pessoas inseguras aceitam qualquer vínculo, pessoas maduras trocam quantidade por qualidade. E, se necessário, praticam o distanciamento com firmeza, não por arrogância, mas por zelo emocional. Nem todo laço foi feito para crescer, alguns só existem para ensinar. Se quiser aplicar isso de forma prática, faça um exercício simples. Liste mentalmente quem te oferece força e quem te oferece confusão. Repare como seu corpo reage a cada nome, ele sempre sabe antes da mente. Relações nutritivas te deixam leve, produtivo, em paz. Relações desgastantes te fazem perder foco, gastar autocontrole e duvidar do próprio valor. A vida muda de forma silenciosa quando você troca a necessidade de ser aceito pela coragem de ser seletivo. E, a partir daí, surge uma nova certeza. Conexões verdadeiras não exigem esforço para existir, apenas liberdade para fluir. Quem soma, fica. Quem pesa, cai. Agora que você percorreu cada uma dessas atitudes, talvez tenha percebido que a verdadeira transformação não começa quando o outro muda, mas quando você decide se posicionar de um jeito diferente. A pergunta não é, por que ainda lido com pessoas tóxicas, mas sim, por que ainda permito que elas acessem partes de mim que já deveriam estar protegidas? O que você escolhe continuar alimentando, a insegurança ou a consciência? O medo de decepcionar ou o poder de estabelecer limites? O velho padrão ou a nova versão de si mesmo? Talvez a mudança comece hoje, não com um grande gesto, mas com um pequeno não dito em paz. Com o distanciamento silencioso que traz de volta o foco. Com o humor que desarma. Com o perdão que liberta, mas sem reabrir portas. Você não precisa se tornar frio, precisa se tornar inteiro. E, no fundo, você já sabe qual atitude está faltando começar. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar o que estava invisível, então não deixe essa reflexão morrer aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue fortalecendo sua segurança emocional com cada novo conteúdo. A transformação não acontece em um dia, mas ela começa no dia em que você decide não aceitar menos do que merece.